Senhor presidente, eu gostaria, em nome do PT, de encaminhar o voto favorável a essa proposta da emenda constitucional que põe fim às chamadas coligações proporcionais. Acho que a experiência que nós vivemos com esse tipo de mecanismo vai frontalmente contra o mecanismo democrático de fortalecimento dos partidos políticos, de fortalecimento ideológico das disputas dentro do parlamento, e acredito, portanto, que nós vamos avançar. Isso não vai gerar nenhum tipo de prejuízo, porque, em verdade, o voto de legenda, ele permanece e exatamente os partidos vão salientar seus pontos de vista, suas posições, para buscar o voto do eleitor. Então, eu entendo que é um avanço importante. Vamos votar favoravelmente. E assim como o senador Roberto Requião, eu queria pedir a Vossa Excelência que analisasse a possibilidade também de colocar em votação a proposta do senador Álvaro Dias, que restringe o tempo de televisão à candidatura majoritária aos partidos que compõem a chapa majoritária, porque aí sim, com certeza, nós vamos acabar com o mercado do tempo de televisão. Então o PT vota sim pela aprovação do fim das coligações proporcionais. Para encaminhar, presidente. Presidente. Essa cadeira aqui é ruim. Nós temos inscritos senador Omar, senador Lazier, senador Capiberibe. É só para encaminhar, senhor E presidente. o senador Eunício pede a palavra pela ordem para como líder, posicionar só para a bancada. encaminhar, que o PMDB encaminha favoravelmente essa matéria, pela importância que ela tem, ficando restrita apenas às coligações do ponto de vista majoritário e não mais das proporcionais. Eu acho que o Congresso Nacional, o Senado da República, dá um grande passo na noite de hoje, na final de tarde, noite de hoje, sob a presença de Vossa Excelência, no sentido de fazermos aqui o nosso dever de casa, fazendo o que a opinião pública nos cobra, que é a reforma política tão ansiada pela população brasileira. Senador Omar, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, parabenizar pelo seu aniversário. Aniversário do senador Aécio Neves também hoje, né? Eu acho que alguns senadores ainda não se atentaram para uma questão. Se acaba as coligações, mas não se acaba as legendas. Isso beneficia partidos estruturados. Os pequenos partidos dificilmente terão condições de fazer legenda para eleger deputado federal ou deputado estadual, ou vereadores. Até porque, para completar uma chapa nos seus estados, muitos partidos, e agora todo mundo é dono de um partido nos estados, partido A é proprietário fulano, cicrano, e entra somente com um candidato. Então nós temos que analisar essa questão, porque muitos que estão aqui, que são senadores, todos disputaram uma eleição majoritária. Mas quem disputou uma eleição proporcional, como deputado federal ou como deputado estadual, a grande maioria dos deputados federais e deputados estaduais no Brasil, nenhum partido saiu sozinho, geralmente saiu com coligações para que pudesse fazer legenda e os mais votados dessa coligação se elegessem. Para que a gente possa fazer uma lei que é igual para todos no Brasil, nós tínhamos que acabar com as coligações, mas também acabar com o voto de legenda. Quem tem voto se elege e representa o seu estado, ou na Câmara Federal, ou nas assembleias, ou nas câmaras municipais. Acaba a coligação, mas acaba também o voto de legenda. Até porque, enquanto nós vivermos com esse modo de eleição no país, ninguém vota em partido político. Ninguém vota em partido político. Nos estados brasileiros, as pessoas votam em pessoas. Em pessoas. Senão, nós não teríamos a representatividade que temos aqui no Senado e na Câmara Federal. São em pessoas. Então, eu quero encaminhar, presidente, essa votação está sendo feita, é a primeira parte. Eu sou favorável a acabar com as coligações, mas também sou favorável a acabar com o voto de legenda. Quem tiver voto representa a população.
E aqueles que forem os mais votados nos seus estados é que devem representar os seus estados. Acabar com o voto de legenda. O voto de legenda beneficia apenas a 2 ou 3 partidos nesse país. E são partidos que estão estruturados. Temos sim que rever a questão, como foi colocado há pouco, do financiamento de campanha. Não tem nenhum recurso que foi depositado nos diretórios nacionais dos partidos políticos nesse país que não estejam sob suspeita. Há pouco a Vanessa falava sobre esse assunto. Reafirma o senhor, presidente, para que a gente possa dar uma resposta à sociedade. Essa medida que tomamos é uma medida, um passo pequeno. O passo maior será dar a representatividade verdadeira àqueles que têm uma maioria de votos dos seus estados para representar na Câmara Federal. Senhor presidente. Senador Lazier Martins. Senador... Senhor presidente, nós estamos votando sobre as proporcionais e já dei o meu voto. Agora, presidente, eu quero me reportar a uma informação que o senhor transmitiu há pouco, de que cabe aos líderes a ordem das matérias da reforma política que nós vimos acompanhando. Entretanto, não apareceu até agora, presidente, uma data, uma perspectiva de quando vamos votar a questão nevrálgica, o ponto fundamental da reforma política, que é o financiamento por empresas privadas, o financiamento do poder econômico. Este, presidente, é o ponto que nós não podemos mais protelar. O povo nas ruas não está interessado nessas questões secundárias. Nós estamos precisando de criar uma nova reforma, uma nova cultura política. E esse é o ponto de partida com o fim do financiamento por empresas. Há poucas semanas tivemos aqui uma sessão pública com o ministro do Supremo, com o Cláudio Abramo, entre outras personalidades. Todos tratando sobre e dando relevância à questão do financiamento. A mesma matéria está suspensa no Supremo Tribunal Federal, onde já há uma votação de 6-1, e não podemos deixar que o Supremo vote no nosso lugar, que o Judiciário esteja legislando, porque a impressão que se tem é que há uma embromação calculada. Estamos sentindo uma embromação calculada desta casa com relação ao financiamento por empresas e poder econômico. E aí é que mora o problema. Entendemos que sem o fim do financiamento por empresas, a reforma política será um engodo, será uma farsa. É a origem dos mega escândalos que nós estamos acompanhando, como o da Petrobras. Então, arrematando o presidente, encaminhar um pedido para que se dê prioridade na votação, na discussão da reforma política, a esse item fundamental, decisivo, que haverá de moralizar as eleições, que é o fim do financiamento por empresas e poder econômico. Obrigado, presidente. Ceda a palavra ao senador Capiberibe. O senador Zé Agripino, antes de dar a palavra ao senador Capiberibe, pede-nos a palavra pela ordem. A palavra ao excelência, senador Zé Agripino. Senhor presidente, é para encaminhar a matéria e obedeço a ordem de inscrição. Senador Capiberibe. Senador Valadares. Com a palavra, Vossa Excelência. Me inscreva, presidente, por favor. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, inicialmente eu quero dizer que sou favorável a essa proposta que acaba com a coligação proporcional para a eleição de vereadores, de deputados estaduais e federais. Acho, senhor presidente, pela configuração da política no Congresso Nacional, será difícil aprovar esta matéria
de vez que os partidos pequenos, eles têm um grande poder de penetração nas bancadas dos partidos maiores, notadamente no âmbito da Câmara dos Deputados. Lá existem 28 partidos representados. Se não houver uma saída, uma alternativa para abrigar esses pequenos partidos, acredito que esta luta do PMDB, do PT e do próprio PSB para acabar com a aliança proporcional é uma guerra perdida, uma vez que essa proposta lá na Câmara dos Deputados pode cair e não levar à frente essa pretensão de não admitirmos a aliança proporcional. A saída que já apresentei está na Câmara dos Deputados, que foi recepcionada no parecer de Henrique Fontana numa última proposta de reforma de reforma eleitoral antes da de Vacareza. Essa proposta da federação foi aprovada e é através dela que 2 ou mais partidos que tenham uma mesma configuração programática, tenham semelhanças ideológicas ou políticas, podem se reunir e formar uma federação. E essa federação poderá durar por 4 anos, significando dizer que se ela dura 4 anos, ela não vai interferir na proibição da coligação. E formada a federação por 2 ou mais partidos, 4 partidos, 5 partidos, 10 partidos ou mais, esta federação poderá se tornar o embrião de um futuro partido político. Assim, o que é que se propõe? Proibir a coligação, mas abrigar os outros partidos que queiram ter uma subsistência numa federação de partidos políticos. Essa foi uma engenharia política criada no Uruguai que deu certo, que poderá também dar certo aqui no Brasil. Sobre financiamento de campanha, nós sabemos que o Brasil já adota o financiamento público de campanha. É o fundo partidário, que é depositado de forma proporcional na conta dos partidos políticos, e também o uso dos meios de comunicação, do rádio e da televisão, e para a propaganda política. E este instrumento é um financiamento público, porque há uma renúncia tributária do governo federal em favor dos canais de televisão e das rádios, para que essa propaganda eleitoral seja permitida através dos meios de comunicação. Mas o que é polêmico neste país hoje é a adoção do financiamento privado, uma vez que ele tem sido muito criticado e tem sido motivo da abertura de CPIs, de escândalos os mais diversos, inclusive agora com esse da Petrobras, onde o financiamento privado é visto como uma porta aberta à corrupção. Para salvaguardar esse aspecto que eu considero importante, uma vez que só o financiamento público, isso redundaria, através do fundo partidário, numa transferência ínfima, muito pequena para os diversos partidos políticos que existem no nosso país, mesmo que haja uma redução drástica com a queda do voto proporcional, da aliança proporcional, seria de bom ouvido, senhor presidente, que nós adotássemos a criação de um fundo especial fiscalizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, tal qual existe o fundo partidário, e que seria abastecido com recursos privados, sem a interferência dos partidos políticos. Isto é, a empresa, a pessoa jurídica, que quisesse depositar um recurso
para financiar a campanha eleitoral, não iria atrás dos partidos políticos. Iria atrás de uma renúncia fiscal, ou seja, de um benefício que o governo federal, que o governo da União daria ao partido político para financiar as campanhas eleitorais. Não haveria, então, senhor presidente, isso que muita gente considera, e de fato acontece muito, uma suspeita da doação de empresas privadas diretamente a partidos políticos ou aos próprios políticos durante as campanhas eleitorais. Acho que seria, senhor presidente, a única saída capaz de arrecadar recursos privados, de recursos de pessoas jurídicas, atenuando essa questão da corrupção e fazendo com que o Tribunal Superior Eleitoral fizesse essa arrecadação e a distribuição equitativa de acordo com o tamanho do partido. Esta é a minha opinião. Voto favorável à PEC que derruba a coligação partidária, mas com a aprovação, quem sabe, lá na Câmara dos Deputados, que aqui não há mais tempo, da Federação de Partidos Políticos. É só, senhor presidente. Muito obrigado. Senador Fernando Collor. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de encaminhar pelo Bloco União e Força voto favorável à PEC 40 pelo fim das coligações partidárias. Obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência. Senador Cristóvão Buarque. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero tirar proveito do assunto e pedir que se coloque em votação, na hora que for possível, a mensagem 68, que indica o embaixador Eduardo Carvalho para a Namíbia. Segundo, sobre o assunto específico em discussão, eu quero dizer que votarei favorável, aliás, já votei, mas que não me satisfaz plenamente. Eu gostaria de ver a eliminação de toda forma de coligação no primeiro turno. Quando todo partido for obrigado a ter candidato a prefeito, a governador, a presidente, nós vamos ter a possibilidade de uma reforma partidária. O número de partidos diminuirá necessariamente. A minha proposta seria coligação apenas no segundo turno para os cargos majoritários. Enquanto esse projeto não vem, eu votarei favorável à emenda do senador Sarney. Para encaminhar, presidente. Perfeito. Senhor presidente. Senador Crivella, com a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. O PRB parabeniza Vossa Excelência por colocar em pauta matérias que há longo tempo aguardam para serem discutidas pelo plenário. A reforma política é realmente uma demanda da nossa sociedade. Eu diria que a mãe de todas as crises é realmente esse sistema eleitoral que nós temos, dando espaço a todo tipo de falcatrua e eleições sem legitimidade, que envergonham o nosso povo, que desmerecem a nossa democracia. Na questão dessa PEC, senhor presidente, o meu partido acha que ela é inconstitucional. Inconstitucional porque é princípio da nossa República o pluripartidarismo. E fere também o artigo 5º nas suas cláusulas constitucionais, que prevêem a livre associação. De tal maneira que o esforço que fazemos aqui para debater e votar, certamente, senhor presidente, não passará na Câmara dos Deputados, onde 28 pequenos partidos se oporão a ela, a grande maioria são pequenos partidos, e se por, eu diria, um golpe do destino passar na Câmara, certamente o Supremo a derrubará, como já fez de outras vezes. Mas parabenizo a nossa casa por debater, por discutir, por colocar a opinião para o povo brasileiro e encaminhar a reforma política. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Senador Valdemir Moca. E senador Zé Agripino, em seguida o senador Valdemir Moca. Com a palavra. Senhor presidente, eu não tenho nenhuma dúvida de que, por essa casa, a matéria deverá ser apreciada e aprovada. Até por uma razão muito simples. Os senadores são todos eleitos pelo voto majoritário.
O que eu receio, presidente, é que nós estejamos votando uma coisa imperfeita em matéria de consecução de objetivo, porque a matéria irá para a Câmara de Deputados. E na Câmara de Deputados, pelas manifestações já aqui proferidas por diversos senhores senadores, lá é onde está a vivência real do problema. Se nós não fizermos um texto que garanta progressividade na implementação de um fato que em si é positivo, a proibição de coligação da eleição proporcional fortalece os partidos políticos. Ponto. Esse é um dado importante. Você faz a chapa de um único partido, o eleitor vota nas ideias dos partidos e nos candidatos do partido e elege. Acaba com aquela história de deputado de 300 mil votos puxar deputado de 15 mil votos, o que é um fato positivo. Agora, a realidade do dia a dia é diferente. Se você manda essa matéria para a Câmara sem estabelecer uma progressividade ou algumas ressalvas, como federação de partidos e etc., essa matéria seguramente será derrotada na Câmara. É a percepção que eu tenho. Então, a matéria como está colocada, como foi formulada, ela pode até lograr êxito no Senado, mas ela está fadada a não lograr êxito na Câmara, pela realidade vivida, a menos que lá se operem mudanças, se façam emendas que possibilitem a implantação da matéria com ajustes e ao longo de um tempo, na medida em que outras matérias que digam respeito ao fortalecimento de estruturas partidárias sejam aprovadas ao mesmo tempo, ou em conjunto ou concomitantemente. Dizendo isso e fazendo esta observação, eu quero dizer que no meu partido a matéria é controversa e há votos divididos. Eu votarei a favor. Senador Valdemir Moca, com a palavra, Vossa Excelência. Senador presidente, eu vou votar, já votei favoravelmente. Eu queria colocar uma coisa que a população tem que entender. Essa questão da chamado voto proporcional, ela tem provocado distorções enormes. Você vai numa Câmara de Vereadores, que tem 11 vereadores, acabam se elegendo vereadores que não têm a metade de voto de vereadores que ficam fora da eleição. Eu, para citar um exemplo agora, recentemente, no meu estado, um parlamentar de uma grande envergadura, o Fábio Trade, ele seria o 5º mais votado, está fora, porque há uma distorção nessa chamada voto de coligação. Alguns partidos adotam alguns critérios, colocam celebridades, o jeito tem 1 milhão de votos. Aí ele traz com ele gente com 200, 300, 500 votos. Isso é uma distorção. Tem que falar do jeito que a população entende. Se tem 11 vereadores numa Câmara Municipal, quem tem que se eleger? Os 11 mais bem votados, independente de coeficiente eleitoral. E aí, na hora da eleição, nenhum candidato vai procurar o partido menor. Ele vai concorrer pelo partido dele, pelo que ele acha, do partido de coração, a ideologia dele, e não procurar partidos em que a legenda seja mais fácil para ele se eleger. Esse tipo de distorção é que nós não podemos mais permitir. Por isso, senhor presidente, eu voto favoravelmente ao fim dessas coligações proporcionais. Senador Walter Pinheiro, com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu quero de antemão até dizer que concordo em gênero, número e grau, senador Moca, com o raciocínio de Vossa Excelência e até no apoio a essa matéria. Mas eu quero chamar a atenção de uma coisa que nós discutimos aqui durante o período de debates, aquela famosa Comissão Geral sobre a Reforma Política.
Na realidade, nós estamos tratando de uma peça importante, que é discutir a questão das coligações, ou o fim das coligações, para que cada partido se apresente na sociedade com o seu programa, com os seus candidatos, vamos chamar assim, com o seu time. Agora nós vamos resolver dois problemas, que na realidade levam esses dois problemas até uma das crises que nós estamos discutindo hoje. Um é a questão dos partidos. Eu proíbo coligações, mas continuo permitindo partidos que passam a ter dono. Partidos que são registrados, que o sujeito bota a ata embaixo do braço, senadora Lúcia Vânia. E que vai lá e diz o seguinte, se o diretório de Goiânia não está fazendo o que eu quero, ou o diretório de Goiás, eu de cá, de cima de onde estou, destituo, nomeio, coloco, tiro, boto. Não dá. Então que partido, que coligação é essa? Que chapa é essa que esse partido vai montar a partir da decisão de alguém que controla o partido? Então, portanto, é importante sim acabar com as coligações. Mas que partidos vão comandar agora esse processo? E o segundo problema, senador Moca, é o problema, inclusive, volto a dizer, do próprio debate que nós estamos fazendo hoje. Financiamento. Como é que nós vamos votar isso? Então tá bom, cada partido lança a sua chapa e a gente não bota o dedo na ferida, na instituição partidária e no financiamento de campanha. Portanto, nós temos que votar essas matérias, porque senão nós estamos votando o periférico da reforma política e não vamos no âmago da questão. Partido é ferramenta preponderante do processo eleitoral. Financiamento de campanha se revelou o problema crucial do processo eleitoral. Então, portanto, orientar essas questões e o restante viria exatamente como desdobramento dessas duas medidas. Para a gente, de uma vez por todas, votar a reforma política, acabar com essa história de que a gente fala tanto tem que ter reforma política e depois da eleição a gente fica, talvez, dando um passo aqui e um passo acolá. É importante esse passo que nós estamos dando? Eu não estou menosprezando o passo. Mas chegou a hora, senador Collor, da gente dar, inclusive, um passo mais firme, contundente e sólido sobre essa questão no que diz respeito à reforma política. Então, portanto, votei a favor dessa matéria, mas com esse clamor que a gente aprecia ainda nesse primeiro semestre, uma definição muito clara sobre essas questões partidárias, sobre a organização partidária e sobre a questão do financiamento. É a mesma coisa, eu vou tocar nisso para encerrar. Mesma coisa no negócio da reeleição. Nós estamos com uma matéria para ser apreciada que diz o seguinte, meu caro Cidil. Nós vamos discutir agora a desincompatibilização. Se eu saio 6 meses antes, 6 meses daqui, 3 meses acolá. Ora, não dá para ser isso. O problema é a reeleição, não é a desincompatibilização. Não adianta. Se o sujeito vai se desincompatibilizar 6 meses antes, 7 meses antes ele já começa a trabalhar, inclusive, ou melhor, ele termina tocando o seu mandato pensando na reeleição. Ainda que fora, no período que ele se desincompatibilizou, esse período não servirá para apagar, por exemplo, o que ele fez antes. Então não funciona. Se nós chegamos à conclusão de que quem está no cargo tem que se desincompatibilizar, é porque chegamos à conclusão que o instrumento da reeleição não deu certo. Então, portanto, chegou a hora da gente também botar um basta nessa questão e acabar com o processo de reeleição. Portanto, estou votando nessa matéria, senador Moca, mais chamando a atenção dessa referência. Bora discutir os pontos centrais e os pontos cruciais em relação à reforma política. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Mas nós não temos divergência, senador Walter Pinheiro, nenhuma. Não, por isso que eu disse, concordo com Vossa Excelência em gênero, número e grau.